Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem aqui já entrou em uma aula de alguma coisa, seja ela qual for, de culinária, confeitaria, instrumento, costura, começou naquela empolgação e depois foi desanimando e depois desistiu? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, só para eu partilhar com vocês a minha experiência de como eu aprendi a tocar violão e como eu não desisti, e que também possa ajudar você que está aí querendo aprender alguma coisa para você também não desistir. Para quem não sabe, eu toco violão. Toco violão, gosto muito, amo tocar. Como vocês já devem ter percebido no meu cenário, tem um violãozinho no fundo desde o primeiro vídeo. Ele me acompanha, tem muito tempo que eu ganhei, e ele é que simboliza minha paixão pelo violão. E hoje eu vou partilhar com vocês justamente essa paixão que eu tenho pelo violão, como eu comecei, o que eu fiz para não desistir, e eu espero que sirva para você também que já tentou começar alguma coisa ou tocar algum instrumento e acabou desistindo no meio do caminho. E antes de continuar esse vídeo, eu já quero pedir que você dê seu like, clique em inscrever-se, basta clicar e já está inscrito, simples assim. Para começar, eu não tinha violão quando eu fui aprender. E aí você me pergunta, como é que você vai aprender violão sem ter o instrumento? Mas essa é a questão. Eu tinha tanta vontade de aprender que eu não tinha violão, não tinha perspectiva de ter um violão, mas eu entrei na aula. Lógico que pegava uma ponga do professor, né? Eu tive um professor temporário que me ensinou os primeiros acordes. O pouco tempo que ele esteve comigo foi o suficiente para eu continuar sozinha. Por influência de uma irmã que foi querer aprender violão, e aí eu fui na barca também. Acabou que eu peguei gosto pela coisa e não parei mais. Daí vieram os primeiros acordes. Olha, quando a gente tá aprendendo a tocar qualquer instrumento, quando você faz um acorde, parece que você já toca tudo. E é assim com qualquer coisa, com confeitaria, com costura, quando você costura a primeira peça, com tudo é assim. E eu tô falando da minha experiência com o violão. Quando eu comecei a tocar os 2 primeiros acordes, dentro de mim era uma festa. Gente, eu achava assim, poxa, eu tô tocando. Mas o que é melhor de tudo é que eu pensava assim, poxa, se eu conseguir fazer esses 2, eu acho que eu vou conseguir fazer o resto. A primeira música que eu aprendi a tocar só tinha 2 acordes. E eu acho que vocês conhecem. Era mais ou menos assim que eu tocava. Vou tocar exatamente como eu aprendi. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E como que eu treinava o violão? Eu treinava no violão de um amigo. Eu ia para casa dele todos os dias em um determinado horário e aí ficava mais ou menos 1 hora, treinava aqueles acordes e depois deixava o violão e voltava para casa. Fazia isso todos os dias até que eu ganhei meu primeiro violão com fundo estourado, todo velhinho, mas era meu violão. Ai, que felicidade, meu primeiro violão. Quem pode tocar violão? Gente, qualquer pessoa pode tocar violão, basta querer e começar. Eu mesma fui aprendendo, tocando na igreja, não parei mais. Então foi isso que me incentivou e eu, com o tempo, comecei a dar aulas de violão para iniciantes partindo do zero. Ai, adorava, e hoje, saudade que eu tenho. E eu vou partilhar com vocês 5 passos que eu passava para os meus alunos quando eles estavam iniciando, e já no primeiro dia, na primeira aula, é o que eu falava para eles, e a maioria deles não desistia, e isso eu quero partilhar com você hoje. Primeiro de tudo, paciência consigo mesmo. Por que a paciência consigo mesmo? Quando você vai aprender algum instrumento, vou dar o exemplo do instrumento, que você começa a tentar aprender os primeiros acordes, seu dedo fica duro, não sai do lugar. E aí você começa a pensar que você não é capaz. Você começa a pensar que aquilo ali não é pra você. E isso não é só com instrumento, isso é com qualquer outra coisa. Que você vai tentar da primeira vez, acaba dando errado e cai, fica torto. Aí vai tentar fazer uma nota no violão, o dedo sai do lugar e não vai pra casa e não vai pra outra. Não só com violão, mas com tudo que você for aprender, que isso possa te ajudar. Se você tiver paciência com você, o resto vem como acréscimo.
Segundo, paciência com os outros. Ué, mas por que paciência com os outros? Porque, principalmente quando você tá aprendendo violão, tem umas pessoas que quando vai aprender algum instrumento, pega gosto pela coisa, começa a tocar o dia todo. Se tiver tempo, toca o dia todo. E aí, às vezes, as pessoas de casa que estão ouvindo... Ai, menino, não aguento mais esse violão, treco, treco, treco. Ô, menino, você não sai desse lugar não, só fica nessa mesma nota. Tem gente que ouve isso e aí tem vontade de desistir, aí começa a perder a paciência com os outros, aí não dá, né? Terceiro, compromisso. É comprometer-se com o que você escolheu para fazer. Você lembra que eu falei no início do vídeo que para eu treinar, eu ia para casa de um amigo usar o violão dele? É que eu ia todos os dias em um determinado horário e saía no determinado horário. Eu firmei esse compromisso, então isso foi importante e para eu aprender muito mais rápido. Quarto, persistência. Se você não persistir, você vai desistir. Não adianta você ter paciência com você, paciência com os outros, ter compromisso e não persistir. Se você persistir, você vai alcançar o seu objetivo, que é aprender aquilo que você está querendo. E o quinto e último é a prática constante. O que é a prática constante? No meu caso, por exemplo, a minha prática constante foi na igreja. Eu comecei a tocar na igreja e não parei mais. Eu tocava muito, muito. Todos os dias era ensaio. E tocava na igreja, e tocava fora. Isso acabou virando uma prática na minha vida. Não desanime, porque se você não praticar, aí você vai desistir, porque você vai desanimar e perder a prática de tudo que você aprendeu. Tem muita coisa que eu ainda gostaria de fazer, que eu gostaria de realizar, mas que no momento ainda não dá. Comenta aí nos comentários o que você ainda gostaria de fazer, que você não fez, mas que você tem vontade de fazer. Comenta, partilha, que eu adoro isso, essa interação, essa partilha. Adoro ler os comentários. Eu vou tocar só um pouquinho a primeira música da minha vida, os primeiros acordes que eu aprendi, só para partilhar um pouquinho com vocês. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vou lançar um desafio. Quando o meu canal atingir 300 inscritos, eu vou fazer um vídeo musical apresentando para vocês as primeiras músicas, outras músicas que eu aprendi, cantar um trecho de cada uma e talvez outras músicas também. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.